Essa CPI não trouxe nada de novo até agora. O papel dela, que seria um papel de investigação, não está sendo cumprido. E houve uma estratégia deliberada de mentir. Quando você depende da virtude de poucos, a chance deles te decepcionarem é muito grande. Olá pessoal, esse é o Tá na Rede Especial, um podcast do jornal O Dia. A CPI da Covid-19 avança nas investigações sobre supostas omissões e irregularidades nos gastos do governo federal durante a pandemia no Brasil. Oficialmente instalada no Senado no fim de abril deste ano, a comissão recebeu na semana passada um dos nomes mais aguardados, Eduardo Pazuello, general do Exército que mais tempo comandou a pasta da saúde durante a crise. Para repercutir essa participação e os próximos passos da comissão, André Oliveira e eu, Guilherme Pinho, recebemos Mayra Goulart, professora de Ciência Política na FRJ. Professora, seja muito bem-vinda. Quais são os impactos práticos da CPI? Uma vez que se identifique a responsabilidade de algum agente público, o que pode acontecer com ele? Pensando em termos de responsabilidade prática, eu acho que a principal delas é esse processo de desidratação e erosão das bases de apoio do bolsonarismo entre os segmentos médios, sobretudo, mas agora atingindo, inclusive, os segmentos populares. Conforme a CPI vai se tornando um sucesso de audiência, e aí eu concordo, ela substitui um pouco o Big Brother, né, nessa vontade que as pessoas têm de acompanhar alguma coisa, um reality show, ou mesmo a vontade que as pessoas têm de algum senso de justiça, né, que foi manifestado, por exemplo, nessa rejeição tão alta da tal Carol Conká, e uma certa mobilização, como se isso fosse algo que fosse capaz de trazer justiça e tal. Eu acho que a CPI está gerando um sentimento parecido, sabe? E eu vejo isso como o principal efeito prático dela vai ser agir sobre aqueles setores ainda renitentes de apoio do Bolsonaro, e aqueles que já estavam migrando tendem a aumentar o seu distanciamento, o que pode permitir uma migrança brusca de votos, né, do bolsonarismo para um candidato de esquerda, ou o próprio Lula, que vai se apresentar como um candidato de centro. Outra coisa que eu vejo como um efeito prático da CPI é aumentar essa apropriação que esses segmentos populares, né, e alguns segmentos médios têm do debate político, né? A gente está vendo as pessoas cada vez mais interessadas em política, querendo participar. Eu acho ótimo. Quanto mais gente participando, melhor. Quanto mais interesse, melhor. Mas eu acho que isso, desacompanhado de noções básicas de política ou de uma estrutura pedagógica minimamente configurada na cabeça das pessoas, pode gerar muito estímulo e uma certa confusão mental. E sobre a CPI, quais são os próximos passos que a CPI dá, né? Assim, criminalmente ou de responsabilizar alguém que está depondo, né? O primeiro passo vai ser a relatoria, né? O parecer do relator. E, a partir desse parecer, vão ser averiguadas quais as medidas cabíveis. Mas, se você me perguntar se eu acho que esse vai ser o principal efeito da CPI, não. Se eu acho que isso vai gerar um impeachment do Bolsonaro, também não. Mas eu acho que esse processo de erosão não pode ser diminuído por essa falta de efeitos imediatos. Como a senhora avalia a participação dos senadores que são membros dessa CPI? Eu acho uma coisa que está sendo pouco comentada quando acabaram as eleições para a presidência das mesas, criou-se a impressão de que o bolsonarismo tinha uma ampla maioria no legislativo, que o legislativo era, de alguma forma, bolsonarista. Essa CPI está mostrando muito claramente que esse apoio que o Bolsonaro tem no legislativo é um apoio frágil, é um apoio que se erode muito facilmente. Mesmo aqueles senadores considerados governistas estão tendo um desempenho pífio. E o que eu acho mais interessante de observar são os senadores entendidos como neutros. E eles são neutros porque fazem parte de partidos que não necessariamente compõem a base aliada, né? Mas o que eu acho interessante é que esses partidos escolheram senadores do Amazonas que sabiam que iam ter uma postura mais crítica em relação ao governo.
Então, mesmo os partidos que não são de oposição, nem perto de serem oposição, escolheram sair do lado do governo. Então, eu vejo com muito interesse analisar essa CPI como um experimento acerca da fragilidade do apoio do bolsonarismo no legislativo. Mas olha só, isso não significa, e isso é bem interessante, que essa falta de apoio signifique uma pretensão de atacar. Por exemplo, uma iniciativa em relação ao processo de impeachment, uma iniciativa na CPI de adotar uma postura, porque assim, essa CPI não trouxe nada de novo até agora. Então, o papel dela, que seria um papel de investigação, não está sendo cumprido. Mas o que está sendo, o que essa CPI está demonstrando é esse espaço público para contestação do governo. Mas é uma contestação que não tem radicalidade, ela é drenada, ela é suavizada. E me parece ser esse o tom da maioria dos legisladores, do que a gente entende por centrão, que é uma postura que nem parte para cima, mas também não mostra uma lealdade até o fim. Alguns depois da CPI mentiram em várias oportunidades para os senadores e não houve nenhuma consequência. O que deve ser feito para que essa tática não se intensifique? Como a CPI, os membros da CPI devem agir para interromper essa estratégia de fuga da realidade aplicada pelas testemunhas? A meu ver, sobretudo no depoimento do Pazuello, né, ficou claro que houve, porque o mais interessante desse depoimento é ver o resultado do processo de media training. A gente viu que media training funciona. Foi muito bem sucedido esse depoimento. E outra coisa que eu acho que dá para perceber a partir desse depoimento é de que houve uma opção, uma estratégia deliberada de mentir. Ou seja, a mentira não foi um efeito dele se sentir pressionado, porque ele tinha um habeas corpus, ele podia não responder. Ele optou por mentir. A mentira foi uma estratégia. E isso entra muito em coadunação com o próprio presidente, com o espírito do bolsonarismo de modo geral. Por quê? A gente viu a declaração dele ontem nas redes sociais sobre a cloroquina. Alguém que, diante de evidências, em vez de se retratar, dobra a aposta e investe na mentira, investe no descolamento da realidade. Não é uma consequência não intencional, ela é uma estratégia deliberada e que gera pertencimento com a base social bolsonarista. Por quê? E isso é que é interessante a gente refletir. Porque são segmentos que, e aí eu não estou sendo preconceituosa com as classes populares, não. Mesmo entre camadas médias, há uma certa dificuldade em lidar com as ferramentas de apreensão com o real, quais sejam a ciência, os veículos de mídia. Porque para você lidar com essa realidade, ou para você fazer um processo de checagem, e é aí que eu vou chegar, né, que é o que eu acho que a CPI precisa, mas isso é um outro ponto, para você fazer um processo de checagem, você é um cidadão comum, você precisa ter, novamente eu vou insistir nisso, um aparato cognitivo, pedagógico, né, um conjunto de conhecimentos prévios que te deem trânsito sobre essas fontes por meio das quais o sujeito se informa. Então, o bolsonarismo, assim como os populismos de direita e o extremismo de modo geral, ele encontra campo em sujeitos que têm mais dificuldade de lidar com as múltiplas dimensões do real. O que ela devia fazer? Ter um VAR. Ter uma equipe de checagem que conferisse todos os depoimentos e imediatamente apresentasse contra-respostas. Cada parlamentar ali tem um assessoramento, né? Esse VAR não deveria ser função desse pessoal? Então, eles já devem estar fazendo isso, certo? Sim. Mas eu acho que tinha que ter um VAR que fosse mais público. Por quê? Esses assessores particulares, eles estão submetidos, de algum modo, à agenda particular de cada senador. Um VAR seria uma coisa mais pública. Falou, checado, pá. Independente da agenda particular dos senadores. O ex-ministro Pazuello foi um dos depoentes mais aguardados na CPI, tanto que seu depoimento acabou sendo feito em 2 dias. Diferentemente do que se imaginava, mesmo em posse do habeas corpus, não permaneceu em silêncio e foi evasivo. Na sua opinião, isso foi uma estratégia de Pazuello?
Sim, a estratégia foi mentir. Mentir, criar esse balão de ensaio, essa nuvem de desinformação. É isso que o governo Bolsonaro tem optado deliberadamente, essa é a estratégia dele para sobreviver durante essa pandemia. Criar bolsões de informação contraditórias que deixem esse cidadão que tem dificuldade de lidar com fontes, começa a descreditar das fontes mais acessíveis de informação, jornal. É claro que nenhum jornal é isento, ou que a gente não pode acreditar 100% no que aparece nos jornais, mas quando esse tipo de alerta cai sobre alguém que não tem nenhum conhecimento prévio para lidar com fontes, para lidar com informação, ela acaba rejeitando tudo que é oficial, todas as fontes mais notórias de informação. As agências de pesquisas de opinião, em vez de adotar-se um certo, não vou acreditar 100% em tudo, vai-se para o oposto, que é não acreditar em nada sem ser aquilo que as 3 pessoas em que eu confio, que é o estabelecimento de laços pessoais de confiança, essa passa a ser a única fonte de informação. Informações cuja credibilidade não é dada pela ciência, por instâncias, de certo modo, auditáveis, e sim por uma relação afetiva com aquele que referenda a opinião. Sobre a crise de oxigênio no Amazonas, o ex-ministro culpou a Secretaria Estadual por não detectar a deficiência de fornecimento de oxigênio pela White Martins. Também culpabilizou a empresa por não informar que o estoque estava sendo consumido desde dezembro. Na sua visão, o governo pode se eximir dessa responsabilidade? De modo algum. Isso aí houve inúmeras reportagens a respeito, já antes da CPI, por isso que eu digo que a CPI não trouxe nada de novo, que indicavam que as autoridades amazonenses notificaram as autoridades federais em inúmeros momentos. As próprias autoridades médicas, os encarregados, aqueles que estavam ali na linha de frente, passaram por correia de informação oficial, o procedimento padrão de acesso à informação, essa informação foi passada adiante. Mas é isso que eu gostaria de insistir, isso já se sabia antes. Então, assim, a gente tem que parar para refletir sobre qual é o papel dessa CPI, porque não é um papel de investigar, e também não será um papel de punir judicialmente. Por isso que eu não estou investindo meu tempo em ver esses procedimentos, porque me parece que esse não é o propósito. O propósito é o propósito de se deixar sangrar. E, óbvio, de ser um palanque pensando em 2022, para uma série de senadores que têm projetos eleitorais para 2022. Aí o questionamento que teve grande repercussão na CPI foi o não envio do avião para buscar os cilindros de oxigênio na Venezuela. Eu posso te ajudar a refletir sobre qual é o papel da Venezuela na configuração desse discurso de extrema-direita. Eu, durante a minha tese, eu estudei Venezuela, e quando eu acabei a tese, eu comecei um projeto que tinha... a gente fazia uma análise de mídia, e a gente identificou que as alusões ao bolivarianismo, à Venezuela, eram os marcadores de radicalidade ideológica. Então, toda vez que um ator queria dizer que o outro era radical ideologicamente, ele mobilizava a Venezuela. A Venezuela funciona no nosso imaginário de uma forma ainda mais intensa do que funcionou Cuba durante a década de 70, 60, quando a gente teve a ditadura militar, né? É um símbolo do que se entende por aquilo que é mais amedrontador na esquerda. Nem a própria esquerda, em sua grande maioria, recepciona esse símbolo. Então, assim, não é um papel marginal ter sido um avião da Venezuela que foi rejeitado. A Venezuela, ela estava nesse movimento de pintar o PT com a cara de radicalismo ideológico, uma cara que o PT deixou de ter desde 2002. Então, essa fantasia de um PT radical ideologicamente, um PT de extrema esquerda, que ele não é de modo absoluto desde 2002, desde a Carta aos Brasileiros, a Venezuela cumpriu esse papel. Então, a Venezuela é um símbolo. Aceitar um avião da Venezuela num governo que foi posto onde está
por discursos de ódio em relação à esquerda, que se catapultam a partir desse imaginário, vai para a Venezuela, o que é a Venezuela, bolivariano, é impossível, é inviável logicamente. O general Pazuello, ele ainda alegou que ele deixou o ministério com a missão cumprida, né? Quando, na realidade, o país se encontra em uma tragédia, com mais de 400 mil mortos e sem um prospecto de quando vai acabar essa pandemia. Então, confrontando esses dois cenários, podemos afirmar que o depoimento do general Pazuello, na verdade, mostrou que ele não se importa e nunca se importou com a saúde dos brasileiros e com o controle da pandemia? Certamente, mas isso não precisava da CPI, gente. Quando observou-se que desde o final de dezembro a gente já podia estar vacinando, porque em agosto o governo foi contactado pela Pfizer, que ofereceu vacinas disponíveis até o final de dezembro. Foi quando os países Chile, Estados Unidos, Reino Unido começaram a vacinar. Desde então, as mortes, pelo menos no grupo de risco, elas são mortes evitáveis. Então, assim, a responsabilização do governo por essas mortes é uma questão de vontade, né? Eu não acredito que a CPI esteja demonstrando essa vontade, tanto que ela não está fazendo função de investigação. Ela está só reverberando o que já se sabia há muito tempo, que era ponto pacífico, que a mídia já tinha apresentado, e reverberando de modo até pouco pífio. Assim, o Renan Calheiros, em alguns momentos, ele é um pouquinho incisivo, mas isso é tudo muito pouco perto da gravidade. São milhares, são centenas de milhares de mortos por uma doença para a qual se tem vacina. O que se espera do final dessa comissão parlamentar? Já é possível avaliar que as investigações vão acarretar consequências para alguém? Essa comissão parlamentar vai ter força suficiente para instaurar um processo de impeachment, por exemplo? Então, o processo de impeachment, o que a gente já sabe, é aquela que chamam de tempestade perfeita. Você precisa ter um conjunto de fatores, né? Crise econômica, temos. Crise social, temos. O que não temos são atores que vão ganhar com o processo de impeachment. Porque mesmo a esquerda, a pesquisa recente do Datafolha indica que a desidratação do bolsonarismo está acontecendo de modo assintoso, mesmo em segmentos que eram o core do bolsonarismo, por exemplo, evangélico, já está meio a meio, 34 para o Lula, 35 para o Bolsonaro. Outro segmento que já desidratou, universitários, pessoas com diploma superior, que são segmentos estratégicos numa eleição, porque eles são correias de informação, eles reverberam. O bolsonarismo está desidratando nesses setores. E até 2022 dá tempo de você aumentar essa desidratação e, em paralelo, conformar uma frente ampla o suficiente para disputar essa eleição num campo de centro-esquerda. Então, assim, tem poucos atores interessados em levar a cabo um processo de impeachment, que não vai se impor milagrosamente, mas seria interessante, em termos, assim, eu, enquanto cidadã, eu adoraria um processo de impeachment, porque ele permitiria que o Bolsonaro ficasse sem direitos políticos por 8 anos, e com isso ser criminalmente investigado, acusado e punido por esse genocídio que ele comete. A senhora acha que o impeachment do Bolsonaro seria ruim para o Lula em questões eleitorais? Ruim, mas não seria o fim do mundo. Eu acho ruim, primeiro, não só para o Lula, eu acho impeachment uma solução ruim, né? Porque desgasta as instituições, que vem de um processo de desgaste muito assintoso desde 2014, quando o resultado das eleições começou a ser contestado pelo PSDB. Nós vivemos desde então um processo de desgaste, de descrédito das instituições, que agora está atingindo o nível máximo com esse questionamento prévio. Ele ainda nem perdeu as eleições e já está dizendo que não vai aceitar, porque não vai ter voto impresso. Isso é desrespeitar as instituições, isso é incutir na mente desse cidadão que já tem uma relação vulnerável com a informação, uma descrença através de fatos facciosos do sistema institucional que ele vive. Então, assim, o risco disso é um risco que não se esgota num governo só. O impeachment não tem um efeito de curto prazo. O impeachment tem um efeito de longo prazo, que é a ideia de que, se a gente não ganhar nas CNTP, a gente ganha no tapetão.
Mas é mais uma estratégia, é mais um mecanismo. A CPI da Covid, ela está fazendo realmente, como a senhora falou, muito sucesso aí, né, nos streamings, na internet, ela tem ficado bem popular. Mas eu queria saber, assim, até que ponto isso é bom? Não pode se tornar um espetáculo, uma espetacularização da política brasileira? Eu, particularmente, vejo com bons olhos qualquer movimento de aproximação do cidadão comum com a política, mesmo sabendo que, no curto prazo, isso pode ter efeitos ruins. O Bolsonaro é um dos efeitos ruins desse processo de apropriação e de interesse súbito que alguns segmentos tiveram sobre a política. Por quê? Porque nós não temos um sistema educacional capaz de oferecer aos alunos um conteúdo mínimo, e aí eu digo assim, mínimo, sobre a política. Meu ex-marido, por exemplo, ele era um cara com nível superior, formado numa universidade excelente, muito bem, estudava e tal, ele não sabia o que era presidencialismo. Uma vez caiu num concurso que ele fez, ele errou. E eu não estou falando de uma pessoa mal que estudou, que era de exatas, não estou descrevendo uma pessoa ignorante, não. Estou descrevendo uma pessoa muito acima da média em termos de escolaridade e conteúdo formal aprendido. Estudando nas melhores escolas, e nessas melhores escolas não é ministrado um conteúdo mínimo de introdução ao sistema político brasileiro. Na universidade, várias cadeiras que eu devia estar aprofundando o debate sobre formas institucionais, eu todo semestre eu dou alguma disciplina, uma apresentação do sistema político brasileiro. Isso aqui é o legislativo, isso aqui é o executivo, isso aqui é o judiciário, funciona minimamente assim, isso aqui que é a mesa diretora, porque as pessoas escutam falar em mesa diretora, não sabem o que é, elas não sabem o que é, não sabem a diferença. Por exemplo, o Pazuello mesmo, ele falou que ele culpou o TCU, tinha feito alguma investigação, e ele falou que foi a AGU e mais uma outra instância, ou foi o contrário, e as duas que ele disse que não tinham responsabilidade eram do executivo. Ou seja, ele jogou com isso para tirar a culpa do executivo. Os operadores políticos estão cada vez mais buscando esse conhecimento que deveria ter sido ministrado na escola, pelo menos um mínimo, para que as pessoas pudessem se apropriar da política com algum resguardo, para que elas parem de acreditar em panaceias de um salvador nacional. Porque a partir do momento que as pessoas forem introduzidas ao sistema político, elas vão entender que no sistema político brasileiro você tem inúmeros veto players. Você tem um Congresso Nacional com 513 pessoas. 513 deputados, mais 80 senadores, né, mais ou menos. É gente pra caramba. Então, não tem uma pessoa capaz de fazer acontecer. O presidente é um ator, o executivo é um ator. Isso precisa ser ministrado na escola para que as pessoas parem de reproduzir e de acreditar em mentiras. Como a gente está vendo, a grande estratégia do momento para se conduzir politicamente é mentir. E é mentir por quê? Porque as pessoas têm interesse na política, elas querem entender, mas elas não têm um conteúdo mínimo que permita a elas saber onde buscar as informações minimamente fidedignas. Então, assistir um espetáculo é muito mais fácil do que ler um jornal, do que buscar uma informação já sistematizada que ofereça um mínimo de conteúdo. Mas aí você vai me dizer, então você preferiria que a política ficasse para um conjunto de letrados daqueles que têm essas informações? Não. Porque Maquiavel já nos alertou. Depender da virtude das elites é muito arriscado. É melhor um povo relativamente, ele chama de licencioso, né, ou ignorante, Maquiavel chama. É melhor depender de um povo licencioso ou ignorante, porque são muitos. Quando você depende da virtude de poucos, a chance deles te decepcionarem é muito grande. Tá? Queria agradecer, professora, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Volte sempre. Me coloco à disposição para contribuir. Todas essas pesquisas que a gente faz sobre o sistema político brasileiro, a gente tem uma página do Facebook em que a gente coloca o resultado das nossas pesquisas, a gente faz seminários sobre o sistema político, a gente está desenvolvendo um banco de dados sobre discursos do Bolsonaro, projetos de lei do Bolsonaro, isso tudo nesse nosso laboratório que chama Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, LAPCOM. Professora, obrigado mais uma vez.